Fiquemos de pé, irmãos, para ler a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Podem se sentar. Nós estamos vivendo uma época onde a palavra de Deus tem sido condenada não por pessoas de fora da igreja, mas por pessoas de dentro da igreja. É algo que jamais foi visto. Há um grande pregador que acabou de fazer uma mensagem dizendo que o apóstolo Paulo errou grandemente na maioria de suas afirmações. Estamos falando de um pastor de origem presbiteriana. Poderia ser batista. Aliás, um pastor de origem batista, que recentemente recebeu uma disciplina da instituição que coordena os pastores, afirmou categoricamente que a Bíblia é insuficiente e que precisa de atualização. Não somos deste tipo de pessoas. Somos daqueles que nos satisfazemos com as Escrituras Sagradas. Somos daqueles que ainda ousamos crer na Bíblia como palavra de Deus, fonte inesgotável de orientação, de bênção, de sabedoria e da própria graça divina. O apóstolo Paulo afirma neste versículo algo importante e precioso para a igreja de Corinto, a quem ele amava de todo o coração. Ele diz o seguinte: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Então ele diz o seguinte: nós, os apóstolos, temos vivido no mundo e vivido no meio de vocês com a graça divina que move duas coisas. Ele diz: santidade e sinceridade. O apóstolo Paulo nos diz que a vida de um apóstolo deveria ser uma vida santa. E não apenas a vida de um apóstolo, mas a vida de um crente deveria ser uma vida santa. E o que é ser santo? É ser separado para o uso de Deus, ser separado do mundo e das suas vaidades. Hoje em dia nós temos vivido um tempo onde a igreja é mais vaidosa ainda do que muitas pessoas que não conhecem o Senhor, quando na verdade nós deveríamos seguir o que a própria Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 12, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? E diz ainda a Escritura: sede santos, porque eu sou santo. Santidade é pureza, santidade é leveza, santidade é simplicidade. Quando eu me converti a Cristo, a vida cristã foi uma inspiração para mim, porque eu vi pessoas que não precisavam
de um monte de badulaques para ficarem bonitas. A beleza vinha do fundo do coração. Eu vi pessoas que falavam português sem palavrão. E aquilo me encantou, porque a vida que eu tinha lá fora do Evangelho era uma vida repleta de palavrões. A vida de santidade é uma vida que coloca o Senhor no centro do coração. Desde a hora que acorda, a hora que toma café, a hora do almoço, o entardecer e o anoitecer. Ele vive para Cristo Jesus. Ele anda com Cristo Jesus. Uma vida santa é uma vida que sabe dizer sim à vontade de Deus e não à sua própria vontade. Há coisas que talvez nós gostemos e que achemos bonitas e que achemos valorosas e valiosas. Josué, por favor, sente-se, ok? Há coisas na nossa vida que, por mais valiosas que nós as consideremos, diante de Deus, elas não têm valor algum. O valor de uma vida diante de Deus é um coração reto, uma mente íntegra, um comportamento que seja luz do mundo e sal da terra. Deus quer que as pessoas vejam exalados de nós uma vida diferente daquelas que eles vivem. Eles precisam ver um modelo. Eles precisam ver uma diferença. Eu não sei se foi a irmã Darcy ou foi a irmã Ermita que falaram para mim o seguinte: pastor, as pessoas da cidade estão atentas para ver o testemunho dos cristãos e do pastor. Se viverem uma vida reta diante de Deus, eles vão saber, e o contrário saberão da mesma forma. É claro, os olhos das pessoas estão todos focados em nós. O coração das pessoas estão procurando nos cristãos algo que eles não têm, porque não tem a nova vida de Jesus nos seus corações. É o que diz a palavra de Deus: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura vai tentar ser. É isso que está escrito? Assim, se alguém está em Cristo, vida melhorada tem. É isso? O que diz? Se alguém está em Cristo, então não vai ser. Não vai procurar ficar. A conversão é uma metamorfose. É algo que acontece que não tem volta, não tem retorno. Por exemplo, quando nós somos pequenos, estamos na escola, fazemos a experiência do grão de feijão no algodão para vê-lo nascer. Quem fez essa experiência quando era pequenininho? Muito bem. Então a gente coloca o grão de feijão no algodão molhado e fica olhando, né? Aí no dia seguinte nada, no outro dia começa a ver alguma rachadura e no terceiro dia sai um caule e 2 folhinhas pequenas daquele pé de feijão. Bom, imagina que esse feijão acabou de nascer e ele falou: ei mundo, apareci. E ele olha e fala: não gostei, vou virar feijão de novo. Ele vira? Não, porque ele mudou, ele foi transformado. Quando nós colocamos um milho de pipoca na panela para estourar, e ele é aquecido, e ele estoura, dá para voltar a ser milho de novo? Não. Assim também, quando alguém está em Cristo, ele não é mais a velha criatura. Ele é nova. Pensamentos novos, sentimentos novos, relações novas, linguagem nova, comportamento novo, uma meta nova. Em Cristo nós temos a possibilidade e a ordem de vivermos uma vida santa. Eu me lembro lá no trabalho, quando eu fui office boy, havia um cristão ali. Na hora em que os colegas estavam ali falando bobagens,
Aquele cristão estava comendo e depois que ele comia, ele pegava a sua Bíblia e ia ler. Quando eu me converti, eu fui fazer a companhia para ele. Mas havia um outro que era cantor evangélico, que também trabalhava ali e era o maior contador de anedotas indecentes. Como pode? É porque ele não era nova criatura. Paulo diz que com santidade nós vivemos no meio de vós. E Deus quer que nós todos, no meio desta cidade e no meio dos nossos contatos eletrônicos, contatos virtuais, que a nossa vida seja santa. O nosso Facebook seja santo. O nosso WhatsApp seja santo. A nossa vizinhança saiba que somos pessoas de Deus. Deus quer isso de nós. Segunda coisa, ele diz que com santidade e sinceridade. Sabe o que é sinceridade? É ser o que é mesmo e não fingir. Os fingidores não entrarão e não herdarão o reino de Deus, porque o fingido é um mentiroso, e o mentiroso não tem parte no reino de Deus. Se há algo que o coração de Deus repele, é pessoa fingida. Finge que é amigo, finge que ama, finge que é decente, finge que vive com Deus, mas na prática ele é uma farsa. E Deus quer que nós tenhamos uma vida sincera. Lá no tempo do apóstolo Paulo, eles faziam vasos para vender. E aqueles vasos eram formados ali com oleiro. E de repente, na hora de cozinhar, de cozer esses vasos, alguns trincavam. Mas o oleiro não queria perder o dinheiro e nem tempo, porque depois que você põe para cozer, aquilo não dá mais molde. Então o que ele fazia? Ele cozia o vaso, pegava cera, colocava a cera na rachadura, pintava tudo direitinho e punha à venda. Quem não entendia de vaso, comprava o vaso com cera. Na hora que ia usar, ele via um grande problema, porque o vaso não prestava. Na hora de levar o vaso ao fogo para fazer como panela, então aquilo derretia tudo. Mas já era tarde, já tinha comprado. Então quem entendia, chegava lá na feira e dizia: ô oleiro, eu quero um vaso sem cera. Então ele pegava, olhava a luz do sol e via se aquilo realmente estava perfeito. Se fosse com cera, ele não comprava. Se fosse sem cera, ele comprava, porque era de verdade. Isso é sinceridade, sermos verdadeiros. O crente deve ter bom testemunho na praça, no cartão de crédito, na conta corrente. O crente deve ter bom testemunho junto dos seus vizinhos, junto dos seus parentes. O crente deve ter bom testemunho dentro da sua casa. O crente deve viver com sinceridade. Mas é bom entender, sinceridade não é sinônimo de falta de educação. Eu sou sincero, o que eu penso, eu falo. Só que dizer o que quero, sem respeito e sem consideração, não é sinceridade, é falta de educação, é falta de consideração. Porque em 1 Coríntios capítulo 13 está escrito a respeito do amor: o amor não busca os seus próprios interesses, o amor é benigno, o amor é sofredor, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba. O amor é bom, o amor é benigno, a sinceridade é boa, ela é benigna, e nós devemos viver com santidade e com sinceridade de Deus no nosso coração, e não com sabedoria humana, como se o mundo soubesse mais do que o próprio Deus que revelou as Escrituras.
Nós não precisamos que o terapeuta nos diga o que fazer, no sentido de orientar sobre um caminho que o próprio Deus já havia nos orientado. Os terapeutas são bons para tratar, mas eles não são oráculos de Deus para dar a definição da nossa vida. O crente que confia em Deus, que lê a Bíblia, que ora, ele pode ter todas as orientações para uma vida maravilhosa, gloriosa, belíssima e repleta de vitória e de alegria. Porque quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. E quem tem Jesus tem a luz que brilha no seu coração e que lhe mostra o caminho a seguir. Deus nos conduz pela própria mão. Ele diz: este é o caminho, andai nele. E se nós fizermos isso, encontraremos lá no fim da jornada a vitória. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que Deus poderosamente nos abençoe. Eu quero orar por quem nesta noite, tocado pelo Senhor, possa estar a dizer assim: eu gostaria de viver uma vida mais santa e mais sincera diante de Deus, e não com a sabedoria humana. A sabedoria de Deus é o que eu quero na minha vida. Eu quero orar por você e por quem nos assiste. Há alguém por quem eu vou orar?